Meus irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Aleluia. Eu já convido você que trouxe a sua Bíblia a abrir o livro de Juízes, no capítulo 6. Aleluia. Louvado seja Deus. Estou feliz em ver alguns amigos aí. Ali está o irmão Kleber, sua esposa. Glória a Deus pela sua vinda aqui nesse lugar. Homem de Deus. O irmão Luiz lá com sua esposa, da igreja primitiva. Aleluia. E muitos irmãos que estão visitando também, que Deus abençoe. Certamente Deus tem uma palavra no seu coração. Aleluia. Louvado seja Deus. Livro de Juízes, capítulo 6. Diga amém. Versículo 11. Que diz assim a santa palavra do Senhor. Aleluia. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão seu filho estava malhando o trigo no largar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se seu Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que efeito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Aleluia. Você pode se acertar em nome de Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Queridos, quando olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos aqui o povo de Israel, um povo que foi escolhido para ser abençoado, um povo que trabalhava todos os dias, um povo que plantava, semeava, pensando em um dia colher. Mas a Bíblia diz que existia outro povo, os medianitas, que se levantavam todos os anos e ali vinham e saqueavam aquilo que o povo de Deus tinha plantado. A Bíblia diz que por vários anos aqueles medianitas, eles adentravam dentro da terra do povo de Deus e saqueavam tudo aquilo que eles plantavam. Por 7 anos o povo de Deus sofreu uma grande opressão. A Bíblia diz que esse povo empobreceu. Esse povo então não tinha mais nada. Esse povo então estava largado. Esse povo então não tinha mais solução a não ser olhar para o céu e clamar ao Deus Todo-Poderoso, porque
sabia que poderia contar com ele. Quando o anjo do Senhor, ele desce à terra, e Gideão olhando para o anjo, não sabia ele que era o anjo do Senhor. Quando ele olha para o anjo olha para ele e diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo, varão valoroso. Quando o Senhor, ele olha para você, ele está dizendo: o Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo. Gideão abaixa a cabeça e ele diz: mas por que o Senhor é comigo? Eu sou um homem menor da casa do meu pai. A minha família toda está perecendo. A minha família toda, meus parentes, meus irmãos, o povo de Israel está passando fome. Parece que eu vejo Gideão dizendo para Deus: se Deus fosse comigo, o meu povo não estava passando fome. Se Deus fosse comigo, o meu povo não estava empobrecendo. Se Deus fosse comigo, o meu povo não estava nesta opressão maligna. Porque muitas das vezes nós viemos para a presença do Senhor, nós sabemos que Deus é conosco, nós sabemos que Deus nos escolheu para uma grande obra, nós sabemos que Deus tem um chamado, nós sabemos que a presença de Deus é conosco, nós sabemos que a presença dos anjos também é conosco. Mas por que então, pastor Adão, que quando entramos na casa do Senhor e que quando nós saímos, parece que nada dá certo? Muitas das vezes parece que o Senhor não ouve as nossas orações. Muitas das vezes parece que Deus até mesmo virou as costas para nós. Por que é que eu passo esta necessidade? Por que é que eu passo esta dificuldade? Por que o meu esposo ainda está desse jeito? Por que os meus filhos estão aí, não querem nada com Deus? Por que, Deus? E você se questiona dizendo: será mesmo que Deus é comigo? Será mesmo que Deus tem uma grande obra na minha vida? E eu venho como profeta de Deus esta noite para te dizer: não te deixe abater pela opressão maligna, não te deixe abater pela opressão deste mundo, não te deixe abater por palavras que venham contra a tua vida, não te deixe abater por nada nesse mundo, porque Deus te escolheu sim para uma grande obra. Deus te remiu, Deus te chamou e Deus é fiel para cumprir o que tem contigo nesta terra. A Bíblia diz que Deus olha para Gideão, acreditando nesta promessa, acreditando que ele conseguiria conduzir um povo. Deus, quando olha para você, ele tem um povo preparado para você. Aonde você estiver, aonde você for, Deus tem um povo preparado para você. Porque você foi chamado para fazer a diferença. Você foi chamado para sair dessa vida que você está acomodado. Você foi chamado para andar e o Senhor andar com você. Você foi chamado para que quando você profetizar, aquilo que você profetizou vai acontecer. Porque Deus, Ele não está procurando pessoas que entendam tudo. Deus não está procurando pessoas que fazem bacharelado, pessoas capacitadas, mas Ele está procurando pessoas para capacitar. E eu acredito, se você está aqui, é porque o Senhor te escolheu. Se você está ouvindo a palavra do Senhor, é
porque esta noite o Senhor quer te dar vida, o Senhor quer te levantar nesta terra, aonde há opressão, aonde há perseguição, aonde as pessoas ainda não têm compreendido o teu ministério, mas é nesse lugar que Deus quer te levantar, para que você lá venha fazer a diferença. E o povo, então, quando olha para Gideão fazendo aquilo, não acreditaram, acharam que ele estava ficando doido, acharam que ele estava ficando maluco, mas ele entendeu que Deus chamou ele para uma grande obra. Quando Deus, ele chama alguém para uma grande obra, as pessoas que estão aí fora vão te chamar de maluco, as pessoas que estão aí fora vão te chamar de doido, as pessoas que estão aí fora não vão entender isso que está dentro de você, mas não importa que as pessoas venham entender. O que importa é o que Deus pensa de você, e é o que Deus entende que vai acontecer na sua vida. Escute, muitas das vezes nós temos que tomar atitudes em nossas vidas, atitudes que é difícil, mas que quando nós tomamos atitude, ela começa a romper. A Bíblia diz que quando Jesus ele estava passando por uma cidade, a Bíblia diz que existia um homem chamado Zaqueu. Esse homem era um homem que era cobrador de impostos, um homem que defraudava muitas pessoas, um homem que enganava, um homem que roubava. Esse homem, quando ele passava, ele era um homem muito rico, era um homem que os seus comandantes até admiravam, mas quando ele passava pelas cidades, as pessoas apontavam, as pessoas diziam: ei, lá vai um ladrão, ei, lá vai um mercenário, ei, lá vai um mau caráter. Aonde ele passava, as pessoas apontavam, blasfemando, falando mal da vida dele. Agora você imagina Zaqueu nessa situação, você imagina ele todos os dias passando e vendo as pessoas olharem de uma forma diferente. Muitas até viravam seus rostos para ele e não matavam, porque ele era cobrador de impostos, era autoridade, mas a vontade daquele povo era apedrejar, a vontade daquele povo era estraçalhar a cabeça. Mas quando Zaqueu ouviu que Jesus estava passando pelaquela cidade, ele teve necessidade de conhecer Jesus, ele teve necessidade de ver Jesus, ele teve necessidade de ter um encontro com Jesus. Mas a Bíblia diz que ele era um homem de baixa estatura, e quando Jesus passava, uma grande multidão o seguia. Ele tinha que fazer algo diferente, ele tinha que tomar uma atitude, e a primeira atitude que Zaqueu toma naquele momento era subir sobre uma árvore, porque quando ele subia aquela árvore, ele tinha uma visão privilegiada, ele tinha uma visão melhor do que todas as pessoas que estavam perto de Jesus. Zaqueu toma uma atitude de subir naquela árvore. E eu entendo que para nós termos um encontro com Jesus, nós temos que tomar uma atitude. Nós temos que mostrar para Jesus que nós somos capazes de surpreendê-lo. Mas pastor, existe alguém que surpreende a Deus? Não existe. Mas eu vou te dizer uma coisa:
Eu me lembro que quando a minha filha era pequena, tinha 2, 3 anos de idade, ela gostava de brincar de esconder. Falei, vamos brincar então, filha, de esconder. Só que ela corria para dentro do guarda-roupa e eu sabia que ela estava dentro do guarda-roupa. E eu ia atrás e dizia, onde é que você está, filha? Sabendo que ela estava no guarda-roupa. Se abaixava embaixo da cama e ficava procurando. De repente ela saía e eu falei, meu Deus, assim é o Senhor. Ele sabe aonde você está, Ele sabe a sua limitação, Ele sabe aquilo que você precisa, mas Ele espera que você busque a surpreender, Ele espera que você busque tomar uma atitude, Ele espera que você busque mudar de vida na presença dEle, para que Ele possa fazer coisas grandes na tua vida, para que Ele possa entrar na sua casa e ali habitar com você, dormir com você, estar do seu lado. A primeira atitude que Zaqueu toma diante da presença de Jesus é se humilhar, é reconhecer que ele era um homem pecador. Estava falando um homem na creche lá para as crianças. Comecei a falar, pregar, fazer uma palestra para as crianças, e eu comecei a dizer para elas que o ser humano, ele não foi feito para fazer coisas erradas. O ser humano não foi criado para viver mentindo, para viver no engano, para viver roubando, para viver brigando. O ser humano não foi feito para beber, o ser humano não foi feito para fumar, o ser humano não foi feito para traficar, o ser humano não foi feito para se prostituir, o ser humano não foi feito para adulterar, mas o ser humano foi feito para louvor da glória de Deus. O ser humano foi feito para primeiramente louvar a Deus, agradecer a Deus, bendizer a Deus, e tudo aquilo que Deus colocar na sua mão, você tem que levar ao alto céu e dizer, obrigado, Senhor, por isso que o Senhor colocou nas minhas mãos. É por isso que, mesmo não conhecendo a Jesus, o ser humano tem uma limitação, porque quando ele faz algo errado, e não é nem o Espírito Santo, porque ele não tem o Espírito Santo, mas é porque ele é o DNA de Deus. Quem aqui é o DNA de Deus? Levanta a sua mão. Você é o DNA de Deus. O ser humano é o DNA de Deus, e quando ele faz algo errado, ele sabe que está fazendo errado. Por exemplo, a pessoa ofende alguém, faz aquilo que não era para fazer, aí passa alguns minutos, ela fala para si mesma, não era para mim ter feito isso, por que eu fiz aquilo? Da próxima vez eu não vou fazer mais, porque o próprio Deus fala dentro dele, o próprio Deus está dentro dele clamando, você não me conhece, mas você é o meu DNA. É por isso que quando você vem para a presença do Senhor, que você entrega a sua vida para Jesus, o inimigo, os medianitas, estão o tempo todo te oprimindo, porque eles querem que você desista. Mas quando você faz como Gedeão, diz, olha, eu sou limitado, eu sou o menor da casa do meu pai, mas eu vou prosseguir nesse caminho, eu vou prosseguir, porque se o Senhor olha para mim e diz que eu sou um varão valoroso, é porque eu sou um varão valoroso. Se o Senhor diz para mim que eu vou conseguir, eu vou conseguir. Dissemos muito que a palavra, ela tem poder, e verdadeiramente tem poder, porque quando você está triste, quando você está muitas das vezes pensando em parar, e
você vem para a igreja, ou você encontra um irmão no seu trabalho, na rua, e você conta a sua experiência, aí o irmão olha para você e diz: não, mas Deus vai te dar a vitória, Deus é contigo, varão, Deus é contigo. Aí você: opa, Deus é comigo, é verdade, Deus é comigo. Aí você levanta novamente, começa a prosseguir, começa a batalhar, começa a buscar, se esforça para a presença de Deus. E dentro da nossa casa não é diferente, porque as piores lutas da minha vida, Deus sempre usou a minha esposa, Deus sempre usou a minha filha, porque quando dentro da tua casa é liberada uma palavra, essa palavra faz muito efeito. A Bíblia diz que profeta de casa é um profeta sem honra, mas para aqueles que não conhecem Jesus, porque aquele que conhece Jesus, ele vai olhar para você e vai dizer: não, este homem é o homem de Deus, porque eu conheci a vida dele como ele era, e conheço a vida dele como ele é agora. E a palavra que ele libera é uma palavra de vitória, uma palavra que acontece. Escute,